Bom, gente, bom dia então, né? Oficialmente. Sejam bem-vindos aí à nossa aula de segurança em redes. Nas últimas aulas, então, as últimas 3 aulas aí, eu toquei bastante a parte de ACL, né? E lista de controle de acesso. A gente falou bastante, nós esgotamos esse tema aí, que é um tema bem importante aí para vocês na área de segurança. E então nós vimos como que as ACLs funcionam, né? Quais são as aplicações que a gente tem para as ACLs. E a ideia é que a gente continue o tópico de ACL, na verdade, agora vendo uma aplicação, né, onde vocês aplicam a ACL, e é justamente a questão do NAT. Né? A ACL, então, a gente usa na hora de configurar o NAT. Então, na aula de hoje, a gente vai ver a teoria de NAT, né, o que é a tradução de endereços de rede, como é que isso funciona, aonde isso se aplica no nosso dia a dia da área de segurança. E aí a gente vai ver, claro, o uso das ACLs, né, em conjunto com o NAT. Tá? Então a gente vai ver que é necessário eu ter uma lista de controle de acesso para que a gente possa estar definindo, né, qual ou quais endereços da minha rede podem utilizar o recurso de NAT, né, que no nosso caso é navegar, tá? Fazer a navegação. Mas a gente vai chegar um pouquinho lá, tá? Bom, então a ideia é a gente falar um pouquinho sobre a operação do NAT, o que é, como é que ele funciona, né? Quais são os tipos de NAT. Isso é bem importante de vocês entenderem, né? Quais são os modelos de NAT utilizados atualmente aí no mercado. E aí a gente vai fazer uma configuração do NAT, né? Na caixa da Cisco. Tá? Utilizando... Hoje nós não vamos usar o IVE, nós vamos usar o Packet Tracer. Bom, gente, então, o que é o NAT, né? Primeiro a gente tem que relembrar aí daquilo que a gente viu nas anteriores, né? A questão dos endereços privados, né? Os endereços ali que estão cobertos pela RFC 1918. Deixa eu só abrir a minha ferramenta de captura aqui. Então, o que a gente tem, né? Falamos aí, quando nós falamos de ACL, falamos um pouco dessa teoria, a gente falou que os endereços reservados, ou seja, aqueles endereços que devem ser usados dentro das redes locais, eles estão cobertos lá pela RFC 1918, que são aquelas faixas que vocês já esgotaram no decorrer do curso, né? Que são essa faixa A aqui, né? Esse bloco 10.0.0.0 até 10.255.255.255, que é o nosso prefixo 10.00/8. Depois a gente tem 172.16.00.12 e depois a gente tem, né, 192.168.00 até tudo 255, que vai nos dar uma rede /16. E claro que aqui ainda está junto na RFC 1918, né, a loopback. Toda essa faixa aqui, esse /8 de loopback, também faz parte da RFC 1918. Por que eu estou dizendo isso, né? Porque a gente tem hoje um uso muito grande, né, de endereços privados que não são roteados na internet. Então, de que maneira a gente consegue que os nossos endereços inválidos, né, possam acessar recursos que estão na nuvem da internet, aonde a gente está falando de endereços válidos. Tá? Por exemplo, agora aqui na minha casa, né, eu estou usando a internet, o meu endereço de IP aqui é o endereço lá da Vivo, que veio configurado no modem da Vivo. O endereço interno, 192.168.15.0/24. Só que o que acontece? Esse meu modem da Vivo aqui, ele precisa ter um endereço válido para que eu possa estar acessando a internet. Então, no nosso caso, como que eu estou fazendo isso, né? Porque a Vivo está fazendo um NAT para mim, né? Esse meu modem, ele faz um NAT de um endereço inválido, né? Desse meu endereço aqui, 92.168.15.0,
.15.10, ele faz a tradução para um endereço válido. Deixa eu ver, deixa eu abrir uma janela do navegador aqui. Para a gente ver qual é o nosso IP, né? Ó, deixa eu botar aqui na tela para vocês. Tá aparecendo a minha outra tela aí, gente? Beleza, beleza, beleza. Então, o que acontece, né? Agora aqui, eu tô com o endereço... aqui. Eu sei que tá um pouquinho pequeno aí, mas... vamos ver o seguinte aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho essa tela aí. Vamos pegar um texto maior aqui. Tá. Então, o que eu tenho aqui, né, gente? Agora, eu estou pegando esse endereço aqui, ó. Internamente, eu estou com o endereço 92.168.15.85. Só que quando eu estou navegando, né, eu entrei aqui no site whatismyipaddress.com e ele está me mostrando, ó, o meu endereço V4 é o endereço 201.86.209.149. E o meu endereço IPv6 é esse bloco IPv6 aqui, que é um bloco da Vivo. Então, a Vivo está fazendo um NAT, né? Ela está fazendo uma tradução de endereço de rede para que eu possa estar acessando recursos na internet. Se a gente der seguimento aqui, então o que a gente vai ver, né? O que é o NAT? Então a gente tem lá uma RFC, a RFC 3022, que é a RFC que regula o NAT, né? A Request for Comment do NAT, tá aqui. Então, se a gente for falar de teoria de NAT, o que eu tenho, né? O NAT ele é uma técnica que vai reescrever o meu endereço de origem. O que é reescrever o meu endereço de origem? Quando eu fizer qualquer requisição, o meu dispositivo, seja ele o roteador ou o meu modem aqui, ele vai traduzir o meu endereço inválido, o meu endereço não roteável, para um endereço válido para que eu possa acessar a internet. Então, o que ele está falando aqui de reescrever, nada mais é do que alterar lá o pacote, né? Alterar o endereço IP de origem que o router recebeu. Esse router ele vai receber, por exemplo, um pacote aqui, ó, com destino ao mundo lá fora, vindo da minha rede local, né? Então, essa caixa aqui, ó, o que ela vai fazer? Quando esse pacotinho chegar aqui, bater na interface LAN desse router, com o meu endereço inválido, né, o meu 192.168.15.85, o que ele vai fazer? Ele vai editar esse pacote, né? Ele vai desencapsular lá o cabeçalho do IP, vai abrir e vai colocar o seu IP, né? Ou os seus IPs, dependendo do range, tá? Nesse caso aqui, a gente está falando de um NAT 1 para 1, tá? Mais para frente a gente vai entender isso aqui. Então eu tenho NAT 1 para 1, um endereço IP inválido para um endereço IP válido. Nesse caso aqui, o endereço lá que a Vivo está me dando, né? 201, 85, 10, sei lá, 30. Então ele vai editar esse pacote, vai gerar um novo pacotinho aqui, né? Com o endereço IP de origem
alterado, não mais o meu 92681585, mas sim o endereço 201.85.10.30, que é um endereço válido na nuvem da internet. Tá? Então, com isso, a gente vai conseguir fazer o nosso acesso à nuvem pública. Tá? Isso também, né, pessoal? Estou falando aqui de um router, mas isso é o que um firewall, por exemplo, faz. Se vocês tivessem lá na entrada da rede de vocês, né, um firewall, fazendo as vias de comunicação, por exemplo, com a nuvem da internet e a LAN local de vocês, então aqui vocês teriam a LAN e a WAN. O firewall vai fazer esse mesmo papel, né? Ele vai receber uma requisição vinda de endereço válido, nesse caso aqui, e vai fazer o que a gente chama de forwarding, né? Ele vai traduzir para um endereço da rede de vocês e vai encaminhar essa requisição. Então, por que o NAT surgiu, né? A gente também já falou. O NAT surgiu de uma necessidade de escassez de endereços IP. A gente falou que lá no início dos anos 90, né, a gente tinha o quê? Os endereços IPv4 eles estavam começando a se esgotar. Então se criou técnicas paliativas, né, para diminuir ou mitigar essa escassez de endereços. Uma dessas técnicas foi o conceito de CIDR, que a gente falou, né, que é o conceito de roteamento sem classe, Classless Interdomain Router. Depois, outra técnica foi o DHCP, que é o protocolo de entrega dinâmica de endereços, né? Dynamic Host Control Protocol. E, por último, o NAT. Né? Com essa necessidade, então, de entregar endereços inválidos para uso dentro das redes e esses endereços também poderem navegar. Tá? Então, o objetivo inicial do NAT foi justamente economizar endereço de IP. Tá? Então, o que acontece? Claro, além dessa economia, né, a gente tem o quesito de segurança, porque o NAT ele não recebe requisições da rua, né? Então, se alguém tiver vindo, originando uma requisição do lado externo da minha rede, por exemplo, e eu tiver o NAT configurado aqui, não tem um processo de NAT inverso, né? Não tenho essa resolução ao contrário. Todas as requisições que eu vou aceitar são aquelas requisições que foram originadas dentro da minha rede previamente. Né? O NAT simplesmente, se alguém tentar bater nessa interface aqui, que está com o NAT configurado para entrar na minha rede, não vai conseguir. Eu preciso de outras técnicas, né? Um outro conjunto de configurações para que então eu possa fazer aquilo que eu falei de forwarding, né? De encaminhamento, que é um encaminhamento de porta, baseado em porta. Mas aí é uma outra história. Também, né? Limitação de IPs. Porque hoje a gente sabe que é muito caro ter um IP válido, né? O que a gente chama de IP quente. Então, de que maneira a gente consegue franquear acesso, né, a toda uma rede nossa, por exemplo, lá, uma rede barra 24, onde a gente tem 2 na 8, né, 254 dispositivos válidos querendo acessar a internet. E na verdade eu tenho apenas um IP, né? Um IP válido. Então eu preciso, utilizando NAT, fornecer acesso a esses 254 dispositivos a partir de um IP, né? Que nesse momento a gente está falando de NAT 1 para 1, tá? Tudo bem aí, gente? Acho que NAT não é novidade para vocês, né? Mas assim, me parem aí, me levantem a mãozinha a qualquer momento, tá? Se tiverem alguma dúvida. Beleza. Vamos adiante. Show de bola, Pedro.
Então, olha só, essa figura aqui é bem bacana, tá? Para a gente falar um pouquinho sobre o NAT, ó. Então, o que a gente tem, né? Eu tenho o meu roteador de borda. Vou uma outra cor aqui. Eu tenho o meu router de borda, que está aqui, né? O meu R2. E notem que o meu R2 ele tem o quê? Eu tenho um pool de endereços, ó, válidos, nesse caso aqui o IP209, né? E eu tenho aqui as minhas LANs, mais de uma LAN, né? No caso, duas LANs, que é onde eu tenho as minhas redes locais, com meus endereços inválidos, né? De novo, meus endereços lá da RFC 1918. Então eu tenho uma rede que a gente chama de stub, que é uma rede com uma única saída. Né? O que é uma rede stub? Uma rede stub é uma rede que tem uma única saída, um único caminho de saída para a nuvem da internet. Qual é a vantagem de eu ter uma rede stub? É que eu tenho todo o controle, né, toda a gerência sobre aquilo que entra e sai da minha rede. Né? Eu tenho uma única via de saída. E nesse caso, essa única via de saída aqui é o nosso R2. Então, eu tenho aqui o meu limite de rede, né? Que está aqui, é o limite entre a WAN e a minha LAN. Como que o NAT nos ajuda? Só um pouquinho, tá, gente? Só um pouquinho. Voltei aqui, tá, gente? Desculpa um pouquinho aí. Então, assim, a gente tem toda essa rede com uma única saída, né? Então, eu tenho aqui a minha nuvem da internet, que é onde estão os recursos que eu preciso acessar, né? Então, de que maneira eu vou fazer esse acesso? Utilizando o NAT. Dependendo da quantidade de endereços que eu tenho aqui, né? Talvez um único endereço, né? O NAT que eu falei lá, 1 para 1, não seja suficiente, tá? Então, esse NAT 1 para 1 aqui vai sobrecarregar demais o meu equipamento. Então, talvez eu precise ter mais endereços válidos, né? Para que eu possa ter um pool, né? Uma faixa de endereços válidos. E em cima destes endereços, no caso do exemplo aqui, ó, eu tenho um /27. Né? Então, esse /27 aqui me dá 30 IPs válidos. Então, eu poderia estar saindo, por exemplo, que a gente chama de NAT N para N, né? Uma quantidade de endereços inválidos saindo com uma quantidade de endereços válidos. Eu acabo fazendo o que a gente chama de sobrecarga de NAT, né? A Cisco chama isso de overload. Então eu utilizo um pool
Oi, Charles. Pode falar. Na verdade, a gente tem assim, né? Eu posso ter um para um, que é um inválido para um válido, né? Eu posso ter um para n, né? Que a gente chama, ou n para um, né? Que é n endereços inválidos para um endereço válido. Eu também faço o que a gente chama de sobrecarga, né? Só que aqui, quando a gente fala de n para um, né? Muitos para um, a gente usa o conceito de PAT, que a gente vai falar mais para frente, né? Que é o conceito de Port Address Translator. Então, como eu tenho só um endereço quente, né? Por exemplo, tenho só um endereço 200.0.0.1, e eu tenho aqui uma rede barra 24 para pendurar em cima dele, né? Eu preciso, de alguma maneira, que esses 254 endereços consigam navegar em cima de um único IP. Como é que eu tenho isso? Eu tenho isso com o conceito de PAT. A gente sai utilizando porta, né? Então as minhas requisições elas vão sair com sockets de porta, né? Então, por exemplo, primeiro host vai sair com a porta de origem, né? IP e porta de origem 1025, que é o primeiro válido. O próximo host vai sair com o mesmo IP, com a porta 1026. O próximo host vai sair com a porta com o mesmo IP e a porta 1027, e assim sucessivamente, né? Então a gente tem esse conceito de navegação por porta, ou de tradução por porta, né? Mas eu vou abrir um pouquinho mais adiante, tá? Beleza. Uh, então a gente tem algumas terminologias, né, que vão começar a acontecer, que é o quê? Por exemplo, eu tenho o que a gente chama de inside e o que eu chamo de outside. Então, na verdade, o que a gente tem, né? Eu tenho aqui o meu router, onde eu configurei o NAT, meu router da borda, né? Então aqui está em NAT configurado. No caso desse exemplo aqui, eu tenho um NAT N para N, né? Então eu tenho um pool de endereços válidos, que é esse meu barra 27 aqui, e em cima desse pool de endereços, eu vou permitir, né, que os meus endereços aqui, ó, inválidos, aqueles endereços não roteáveis na nuvem da internet, consigam acessar o nosso provedor de serviço. Então, é um dos tipos de NAT que a gente vai falar, né? Então, falando um pouquinho dessa terminologia, né, para que a gente possa entender, depois para a gente configurar, a gente precisa entender um pouco dessa terminologia, tá? Então, o que acontece? O que acontece? Eu tenho o meu router aqui configurado com o meu NAT, tá? Tá na borda da minha rede. Eu tenho a minha rede interna, né? Então, eu tenho meus endereços internos, os endereços locais. E o lado de fora, né? O que a gente vai ter? Eu tenho o meu endereço global e tenho o meu endereço global interno, né? Tá aqui. E eu tenho o endereço global externo, tá? Por que isso, né, gente? Por que eu tenho esses conceitos aqui? Porque na hora que eu estiver configurando lá o NAT, eu vou precisar dizer, né, quem é o meu inside, quem é o meu outside, e na tabela do NAT, ele vai ter essas informações. Né? Porque o que vai acontecer? Quando eu, aqui no meu PC 192.168.10.10, quiser acessar esse servidor web aqui, o que vai acontecer? Quando acontecer a tradução no meu router, ele precisa armazenar essas informações, porque na volta, quando voltar, né,
a resposta desse servidor para mim, esse router aqui, ele precisa, de novo, abrir lá o pacotinho, né? Que agora, no processo inverso, na volta, ele está com origem no endereço global externo e destino ao endereço global interno. Só que aí o router ele precisa abrir esse pacote, tirar esse endereço global interno e colocar de volta o endereço local interno, que é o endereço do PC que originou a requisição. Então notem que esse processo de tradução que o NAT faz, ele guarda as informações numa tabela, né, num cache local dele, para na volta ele poder, né, fazer o processo inverso e entregar a requisição para a origem. Não sei se vocês já tiveram em algum momento algum problema com isso, mas, por exemplo, a gente tem... Eu tive uma época lá na brigada que acontecia o quê? Muitos anos atrás, né? 10, 12 anos atrás. A gente tinha lá um monte de usuário, né? Então eu tinha lá um squid, um proxy, né? E esse proxy, ele pendurava lá, sei lá, algo em torno de 10 mil usuários. 10 mil usuários acessando a internet. E lá na saída, a gente tinha 2 modem ADSL. 2 modemzinhos ADSL. 2 modemzinhos ADSL da LG, para você ter uma ideia. Aqueles pequenininho, acho que não dá nem um palmo, um modemzinho. Qual é o problema aqui? Né, gente? O que eu tenho de problema? Eu tenho um problema que é o quê? Eu tenho lá o Squid, né? O Squid recebia a requisição dos usuários, fazia o encaminhamento dessas requisições para um... Só que vocês acham que esse modemzinho aqui segurava esse monte de requisição? Com certeza não, né? Porque a tabela dele, tabela do NAT que ele está fazendo aqui, ele só tinha um endereço de IP válido, né? Esse único endereço de IP válido, ele fazia lá o PAT que a gente falou, né? O Port Address Translator. Então ele rapidamente ele enchia essa tabela aqui. E ao encher essa tabela, né, essa informação, que é um cache dele, ele travava, ele congelava, e aí a gente tinha que ir lá várias vezes por dia fazer um hard reset nele, porque não aguentava. Isso acontece muito em empresa pequena que tem um aumento do número de acessos. Então a empresa tem lá um modem da Vivo, da Claro, né? Principalmente esses modems de baixa capacidade. E quando ela tem um aumento muito grande das solicitações de navegação, de acesso externo, isso acaba acontecendo, né? Ele acaba não tendo capacidade suficiente e acaba congelando, ou acaba trabalhando de forma mais lenta e a própria navegação se torna lenta. Então isso é uma coisa que tem que se cuidar, né? Se mensurar esse uso do equipamento, né? A maioria das empresas aí está no ambiente corporativo e quer usar equipamento sorro, né? Que é Small Office e Home Office, ou seja, equipamento de baixa qualidade, equipamento com pouco recurso e equipamento com preço mais baixo também. Então, a gente até entende que isso às vezes é necessário, né? A empresa ela não tem recurso suficiente, mas uma hora a falta de recurso, a falta de investimento vai cobrar. E no NAT aqui é uma coisa que acaba acontecendo rápido. Então, gente, como é que isso funciona, né? Deixa eu abrir uma animação que eu tenho aqui, que na verdade é um vídeo, né? Net Academy, para a gente mostrar para vocês esse processo de tradução aí, tá?
Só ver qual que é esse aqui. Então, olha só, gente, o que acontece, ó. Um pouquinho aqui. O que acontece, né? A gente tem lá o nosso R2, né? A mesma figura que está ali no slide, a topologia. Tem o meu R2 na borda, um recurso na web que eu preciso acessar, né? E um PC configurado com endereço inválido aqui. Então, o que vai acontecer? Vai fazer uma requisição, né? Essa requisição ela vai chegar lá em R2, ó. R2 vai fazer o quê? Vai alterar aquela informação, vai colocar o seu endereço. Vou botar um pouquinho aqui. Essa requisição ela foi alterada, né? Porque ela saiu do PC1 com origem o 92.168.10.0 e destino ao servidor web. Só que quando bater lá em R2, o que vai acontecer? R2 vai ter que alterar isso. R2 vai ter que guardar lá na sua tabela, né? Na sua tabela NAT, que o endereço local interno é o 92.168.10.10. Para quê? Para que ele possa estar alterando esse pacote IP, alterar o endereço IP de origem, né? Colocar o seu endereço global interno e no endereço de destino, que não é alterado, né, nessa comunicação, permanece o mesmo. Mas ele identifica, ó, ele coloca uma entrada e marca aquele endereço de destino como endereço global externo. Para que isso? Né? Porque essa requisição ela vai ser enviada e ela vai voltar. Quando ela voltar, né, ela vai voltar com destination address, o endereço global interno, que é o endereço da interface WAN do router. Origem, né? Origem agora é 209.165.201.1 e o destino é o 209.165.200.226, que é o endereço da nossa WAN. Quando essa requisição bater ali, o que o router vai fazer? Ele vai ver quem foi que solicitou aquela informação originalmente, altera as informações de IP e faz a entrega pro destinatário, né? Para aquele equipamento que fez a requisição originalmente. Se a gente for pensar aí em tipos de NAT, né? O que a gente tem? Então, eu tenho um NAT dinâmico, que a gente já vem falando isso anteriormente, né? O que é esse NAT dinâmico, tá? Eu tenho um conjunto de endereços públicos, tá? Que é o quê? É o meu pool, né? Que eu falei lá. Então eu tenho lá o meu pool de endereços públicos, por exemplo, é o meu barra 27. Então nesse barra 27 aqui, o que eu tenho? Eu tenho 30 endereços válidos, passíveis de ser utilizados via NAT. Então, quando eu configuro um NAT dinâmico, eu determino lá o meu pool, né, o meu espaçamento de endereços, e o que vai acontecer? Eu vou ter o meu endereço aqui do 200.1.1.0, 0 não, né, porque 0 é a rede, mas o 200.2.1.1, por exemplo, do 2, né, porque o 1 vai estar no meu gateway, até o 30. Então, essa faixa de endereços aqui, ela vai estar sendo alocada à medida que as requisições chegarem. Então, digamos que eu tenho lá 200 equipamentos na minha LAN. O que vai acontecer? As 30 primeiras requisições vão receber um endereço desses aqui. E vão navegar, vão acessar os recursos internos. As outras requisições precisam aguardar para ser atendida.
tá? Isso se a gente estivesse fazendo o uso do NAT dinâmico, né? Porque aí eu tenho um conjunto de endereços para os meus equipamentos. Claro que eu já falei, né, e a gente vai falar mais para frente, da opção de fazer o patch, né? Mas nesse caso aqui a gente está falando o quê? Que eu tenho o meu NAT dinâmico, onde eu tenho um conjunto de endereços válidos, e eu posso estar fazendo a atribuição desses endereços válidos para um conjunto de endereços inválidos. Quando eu estou falando de NAT estático, né, que é um outro tipo de NAT, o que eu tenho? Aí eu tenho um mapeamento, né? O mapeamento é fixo, então é 1 para 1. Eu poderia estar fazendo aqui, ó, esses 30 endereços válidos, está mapeando para 30 endereços inválidos. Eu não deixo de estar fazendo 1 para 1, né? Só que nesse caso numa escala maior, uma quantidade maior de endereços. Notem que a diferença do dinâmico para o estático, o que é? O estático eu pré-determino, né, que o endereço inválido X vai sair com o endereço válido Y. No dinâmico, à medida que as requisições forem chegando ali no meu roteador, ele vai alocando o primeiro endereço que tiver livre, né? O primeiro endereço válido que tiver livre para fazer a tradução desse endereço inválido para o endereço válido, tá? Onde é que a gente usa, por exemplo, com mais frequência um estático, né? Por exemplo, num ambiente onde eu tenha um servidor ou alguma máquina que eu preciso que aquela máquina sempre saia com aquele mesmo endereço. Tá? Então eu não tenho, por exemplo, uma DMZ, né, onde os meus equipamentos estão virados para a rua direto. Esse meu servidor, sei lá, um servidor web, né, servidor de páginas aqui, ele vai ser acessado de fora, por exemplo. Então a gente precisa que esse cara sempre faça esse processo com o mesmo endereço. Então eu vou amarrar um endereço a partir de um NAT estático, tá? Um NAT 1 para 1. Tudo bem aí, gente? Até agora? Legal, legal, bacana. Vamos à luta aqui então. Só que aí o que acontece, né? O mais comum é a gente ter o patch, né? Por quê? Por causa do custo dos endereços IPs, né? O custo de um endereço IP válido, hoje, ele é bastante alto. Então, dependendo do porte da empresa, eu não vou ter condições financeiras de ter aí um bloco lá, sei lá, um barra 24 ou um barra 25 de endereços válidos. Então, o uso mais comum é eu ter um ou alguns endereços válidos, e utilizar esses endereços válidos para fazer essa sobrecarga, né? É o que a Cisco chama de overload. Então a gente tem esse NAT overload, que é mais conhecido como PAT, né? Que é o conceito de Port Address Translator. É a tradução que eu faço por porta. Lembrando que eu falei anteriormente ali, né, do conceito de socket, que não é novidade para vocês, onde a gente tem um IP, dois pontos, uma porta. Então, esse conceito de NAT overload, né, ou PAT, o que acontece? Eu mapeio muitos endereços, né, privados em cima de um único endereço, um ou alguns, né, endereços públicos, tá? Então, acaba acontecendo o que aqui? Esses endereços internos, né, os globais internos que a gente viu, eles são mapeados para um ou alguns endereços externos, só que aí utilizando o número de porta.
Olha como a tabela difere aqui, ó, quando eu estou fazendo sobrecarga, né? Sobrecarga aqui leiam como overload, né? Que ele acaba traduzindo ali. Isso aqui é a mesma coisa que está aqui, ó, overload. Então, olha só, quando eu faço uma requisição de um equipamento meu dentro da rede, por exemplo, ó, esse meu PC aqui, o 9268.10.10, para ele acessar a porta 80 do servidor 201.1 aqui, a minha aplicação local, ela vai fazer a requisição, né? E ela vai ter uma porta de origem. Isso não é diferente do que acontecia antes. Eu tenho lá o meu conceito de socket, né? Que é quando eu abro o meu browser aqui e eu coloco lá www.senacrs.com.br e eu dou esse meu enter, eu starto um socket local, que é o meu conjunto de IP e porta, ó. Então tá aqui o meu socket, com destino ao IP e porta do servidor, né? Então o meu destino é o IP 209.165.201.1.80. Só que o que vai acontecer? Quando chegar aqui no router, né? O router tem que fazer o quê? Ele tem que fazer o NAT. Mas nesse caso aqui, digamos que ele tem apenas um IP, ó, um IP válido. E como é que eu atendo a requisição de dois equipamentos diferentes? Ambos têm duas portas de origem diferentes. O que o roteador vai fazer? Ele vai lá montar de novo a sua tabela NAT, né? Só que agora ele não vai armazenar só o IP, né? Ele vai armazenar a informação do endereço IP local, né? O endereço IP local interno, que a gente chamou aqui. Eu tenho o meu global interno, lembrando que é o endereço que está aqui, ó, do lado de fora, digamos na minha serial 0/0, tá? E aí ele vai armazenar o quê? O endereço global externo, que é o endereço de destino, né, da requisição, dois pontos a porta de destino. Por que, né, gente, que ele faz isso? Porque essa requisição ela vai voltar. Ela vai ser entregue para esse PC. E quando ela voltar, a gente tem uma inversão, né, de source address e de destination address. Quando a requisição foi originada em 192.168.10.10, o source address era o quê? Era 192.168.10.10 e a porta, né, lá na camada de transporte do TCP era 1515. Destination address 209.165.201.1.80, né? Destination address, mais a porta TCP lá da camada de transporte, porta de destino. Quando bateu no router, o router fez aquela mesma história que nós vimos anteriormente. Ele pegou lá o pacote IP, né? Alterou o IP de origem, o source address, e colocou o seu source address. Está aqui. E ele também alterou o port address, né? A porta, a informação de porta que ele recebeu e colocou uma porta sua, que nesse caso, para exemplificar aqui, é a mesma porta. Só que isso aqui é um exemplo só, tá, pessoal? Nem sempre eu vou ter a mesma porta no endereço global interno. Porque esse cara aqui ele vai estar atendendo muitas requisições simultâneas. Muitas requisições simultâneas. Tá? Por exemplo, né, não vão muito longe. Agora aí vocês devem estar aí com o navegador de vocês, né? Uma série de abas abertas. Cada uma dessas abas vai gerar uma combinação de IP e porta diferente quando vocês forem fazer essa requisição. Cada saída, cada requisição que vocês fazem para a nuvem da internet, né, ela tem lá um processo, um PID na máquina, né, no sistema operacional,
Process ID, cada aba dessas aqui, ó, tem um Process ID. Cada Process ID vai gerar um socket na hora de fazer a comunicação. Então imagine que esse cara aqui está atendendo N solicitações diferentes de NAT. Então ele pode armazenar isso com portas diferentes. Na verdade, ele vai armazenar com portas diferentes, lá na tabelinha NAT dele, né? Lembrando que esse armazenamento que ele faz é justamente para no retorno da requisição, né, ele verificar as informações, de novo editar lá o pacotinho e fazer a entrega da requisição. Vamos olhar uma outra animação aqui. Então, olha só. O que nós temos ali, né? Seguindo o mesmo exemplo da figura. Eu vou ter esses meus dois dispositivos aqui fazendo... Esses meus dois carinhas aqui, ó, fazendo requisições, ó. Então, ambos vão mandar uma requisição, ó, de source address, ou seja, o seu IP local inválido, mais uma porta alta, e um destination address, né, que é o IP do servidor, que ele conseguiu a partir de uma requisição de DNS, né, e com destino à porta da aplicação que ele quer acessar. No caso do exemplo, a porta 80, a porta web. Isso vai bater no router, e o router vai fazer as modificações, né, ele vai trocar o endereço de origem, vai tirar o endereço inválido e vai colocar o seu endereço válido. E essa requisição, então, ela vai chegar lá no servidor. Esse é o processo de ida. Na volta, o que vai acontecer na volta? Ele vai fazer a mesma coisa, né? Vai pegar aquela requisição que mudou lá o source address e o destination address, vai olhar na tabela, vai verificar qual foi o equipamento que fez a requisição e qual porta ele armazenou para aquela requisição, para poder entregar exatamente, né, lá na pilha TCP/IP a requisição que veio do servidor web na porta que fez a solicitação. Porque, de novo, essa porta ela tem a ver com a aplicação, né, com o Process ID da aplicação que originou aquela requisição, tá? Ali, né, gente, o que eu tinha naquele exemplo anterior? A gente tinha dois endereços, né? Eu tinha aqui, ó, dois endereços possíveis de se utilizar. Ó. Olha só o que vai acontecer agora. Ó. Aqui ele está fazendo uma sobrecarga, né? Olha só. Por que sobrecarga? Ó? Porque ele está usando o mesmo endereço de IP, né? Mesmo IP, para atender todas as redes. Então eu posso ter lá N, aqui o que a gente falou ali antes, né, Charles? O N. Eu tenho aqui N para 1, né? Então eu tenho N endereços inválidos para um endereço válido, né? E claro que eu poderia ter o meu N para N, né?
poderia ter N endereços inválidos, e nesse router aqui, eu ter lá, sei lá, um /28, um pool /28 de endereços válidos, que eu utilizaria para fazer a minha tradução. Tá? Bom, qual é a diferença que a gente tem aí, né? Entre o overload e o NAT normal, como a gente chama, tá? Então a gente tem ali, geralmente só faz essa tradução de 1 para 1, tá? Que é onde eu tenho uma situação específica. O overload ele vai modificar, né, esse IP privado e o número de porta. É diferente do que o NAT comum ali que a gente falou faz, tá? Outra coisa, esse roteamento que o NAT faz dos pacotes de entrada, ele vai fazer com base nas informações que ele guardou lá naquela tabela. Tá? O overload acontece onde eu tenho um ou poucos endereços. Eu estou fazendo um balanceamento, né, da minha carga de requisições. O que também tem aqui de ponto importante, né? Quando a gente pensa nesse dimensionamento. O equipamento que está fazendo esse NAT, ele também pode ter uma sobrecarga de recursos, né? Porque se vocês olharem, ele está o tempo todo processando essas informações. Ele tem que estar o todo, né? Recebendo, processando o pacote, alterando o pacote, guardando numa tabela. No retorno da requisição, ele vai processar de novo os pacotes, né? Olhar nessa tabela, manipular lá as informações de origem e destino para poder então, entregar. Então, se a gente for pensar numa rede de grande porte, não pode ser qualquer equipamento fazer esse NAT. Tem que ser um equipamento com uma capacidade boa. Gente, e aí aonde que entra, né, o link das aulas anteriores que nós vimos aí de ACL? A configuração do NAT em si, ele não é difícil, né? Mas por ele ter um conjunto de ACL agregado aqui, no início pode parecer um pouquinho complicado, mas não é, tá? Então, se a gente fosse, por exemplo, configurar um NAT estático, o que eu preciso fazer, né? Eu preciso dizer para o meu router quem é o meu endereço inside, né? Ou seja, o meu endereço local, tá? E aí eu vou dizer, né, que eu estou usando static, né? Porque esse NAT é aqui que eu faço a referência com NAT estático. E vou colocar o quê? O meu endereço local, aquele endereço inválido, né? E vou dizer qual é o endereço válido que eu quero sair. Lembrando que eu estou fazendo um NAT 1 para 1 aqui. Um endereço local inválido para um endereço global válido. Tá? E aí o que vai acontecer? Aqui no meu R1, eu preciso aplicar, né? Eu preciso dizer para minha caixa quem é o inside e quem é o outside. Então, por exemplo, ó, a minha LAN aqui vai ser o meu inside. Porque o que é, né, gente, esse inside e outside? Quando a gente falou de ACL, a gente falou de in e out, né? Sentidos do tráfego. Então, se eu pensar aqui, ó, que a requisição ela vai ser originada na minha LAN, né? Então, eu vou ter o meu PC aqui e esse PC vai fazer uma requisição de acesso externo, então ele vai originar essa requisição. Para o router, isso é o inside. A requisição ela vai entrar na minha interface F0/0 e vai
sair, né? Processo de o lado de fora aqui, né? O outside é a minha interface WAN, a minha interface, sei lá, a minha interface serial nesse caso. Vou botar 00 aqui e vamos botar um F00 aqui. Por que eu tenho que mapear isso, né? Porque justamente aqui eu estou configurando, estou criando o NAT, mas eu preciso dentro da interface dizer quem é inside e quem é outside, senão não vai funcionar. Nada me adianta criar as configurações de NAT aqui, fazer a amarração, né, do 1 para 1, se eu não digo quem é o inside ou o outside. Eu não estou ativando o NAT se eu não fizer isso. A gente vai fazer uns exemplos aí, vocês vão, talvez fique um pouquinho mais claro, tá? Olha só. Esse meu NAT estático, ó, aquilo que a gente fez os comandos lá anteriormente, é justamente aquele mapeamento do exemplo que nós vimos. Então, o que, que eu tenho? Ó? Eu vou estabelecer minha tradução aqui, nesse ponto. O comando ipnat aqui, ele é default, né? Ele não muda, o que vai mudar são os parâmetros. Então, eu estou fazendo o quê? Ó? Ipnat inside, origem estático, né? Porque eu quero fazer 1 para 1. E eu estou dizendo, ó, que o meu endereço inválido vai ser traduzido para este endereço válido. E olha que eles usaram o endereço, o exemplo de um servidor, né? Eu poderia ter um servidor lá dentro da minha estrutura e esse servidor está saindo para a nuvem da internet, né? Para cá, com um endereço válido, mesmo ele tendo um endereço inválido configurado. E aí, né, gente? Então aqui eu estou criando o meu NAT e aí eu preciso aplicar. Olha o que, que ele fez aqui, ó. Na serial 00, eu disse que é o meu lado inside, né? Porque a requisição ela vai ser originada aqui. E a minha interface 01/0 é o meu lado outside. Por quê? Porque vai ser a saída dessa requisição. Esses termos inside e outside, global interno local, global interno, global externo, isso no início acaba confundindo um pouco, tá? Mas é a maneira como vocês têm, né, de estar identificando quem é o lado que origina e quem é o lado que realiza a entrega das requisições. Então aqui ele está reforçando, né? A gente vai ter sempre essa tradução, ó. Sempre que esse equipamento precisar sair para a nuvem da internet, ele vai sair com esse IP aqui, porque a gente configurou um NAT estático, a gente fez um NAT 1 para 1. Tudo bem aí, gente? Tudo, mestre. Beleza, beleza. Vamos adiante aqui então. Aí a gente tem o quê? O NAT dinâmico, né? Bom, o NAT dinâmico, o que, que acontece? Aí a gente começa a utilizar a CL. É aí que começa a complicar um pouquinho. Porque eu preciso, né, definir quem pode fazer o uso daqueles endereços válidos. Então, o que, que acontece com o NAT dinâmico aqui? Ó? Eu vou criar lá da mesma forma que eu criei com o estático, vou dar o comando ipnat, só que aí não vai ser mais não vai ser mais estático, porque é dinâmico, né? Aqui eu posso ter, por exemplo, ó, 1 para N, né? Ou seja, N equipamentos inválidos saindo para 1 ou N equipamentos válidos, IPs válidos. Então, olha só, na sintaxe aqui, eu preciso dizer ipnat, né? Se mantém o comando igual, a sintaxe dele. Vou dizer um pool, né? Porque se eu tenho o quê? N IPs que eu quero que sejam utilizados, eu vou criar um pool, né? Uma faixa de IPs, e eu vou dar um nome para esse pool.
ele trabalha com o conceito de nome, né? Então eu tenho, por exemplo, lá um pool chamado Senac. Depois eu vou ter o quê? O endereço IP inicial deste pool e o endereço IP final do pool. Ou seja, eu preciso dizer que os meus endereços quentes vão do 200.00.2 até, né, o 200.00.10. Esse é o meu pool de endereços válidos que eu chamei de Senac. Então eu preciso definir isso aqui, porque depois eu preciso atrelar este pool de endereços ao quê? A uma CL. Que é o que é quem vai dizer efetivamente quem pode fazer o uso deste pool. Então olha aqui no final, ó, no final, na sequência, a gente está criando uma CL, né? Tô dando um número para ela, né? E se vocês lembram, dependendo do número, eu estou criando a CL padrão ou estendida. No caso aqui, a gente usa, na maioria dos casos, né, uma CL padrão, porque eu estou dizendo que é um endereço ou uma faixa de endereços. Permit, né, porque eu quero permitir que estes endereços façam a navegação. E aí eu vou dar lá, né, o IP do host ou o IP da rede, que eu vou permitir que navegue na internet a partir do meu pool de endereços. E vou botar a máscara coringa deles. Então notem o seguinte, ó. Deixa eu limpar aqui. Notem o seguinte. Nesse passo aqui, ó, eu estou definindo qual é o pool de endereços válidos que eu vou utilizar. Nesse outro passo aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma lista de controle de acesso que vai dizer quais endereços inválidos podem utilizar aquele pool de endereços válidos. E aí, ó, da mesma forma que eu fiz lá no estático, né, no nosso 1 para 1, eu preciso dizer, eu preciso fazer o link das informações, ó. Então, notem que no passo 3, ó, o que eu faço no passo 3? Eu faço o link dessa informação aqui que eu defini com essa informação aqui que eu defini. Então, aqui eu vou dar IPNAT, olha só, inside source. Source aonde? Qual é a origem? A origem é uma lista, né? A origem é uma CL. E aí eu vou dizer o quê? O número da CL, né? Aqui eu disse 10. E aqui eu disse pool Senac, né? Nesse link eu vou fazer justamente isso, ó. Nesse link. Nessa configuração eu vou fazer justamente isso, ó. Ó, busca na Access List número 10 as informações dos endereços inválidos que poderão sair e busca no pool chamado Senac os endereços válidos que serão acessados por esses endereços inválidos. Então notem de novo, né, gente, eu estou fazendo um link aqui, ó, de informações. Vejam que o NAT dinâmico, né, ele tem 2 passos a mais, né? Então esse planejamento aí da parte de vocês tem que ser feito, né? Tem que botar no papel isso. Planejar qual é a minha faixa de endereços inválidos, qual é a minha faixa de endereços válidos, qual vai ser o nome desse pool de endereços válidos. E daqui para baixo, ó, igual, permanece igual, né? Eu preciso entrar na interface e dizer quem vai ser inside e quem vai ser outside. Deu para entender isso aqui, gente? Esse dinâmico?
Ele é um pouquinho mais complicado, né? Mais chatinho de configurar. Ele é mais chatinho de configurar. Por quê? Porque entra aqui a CL. Por que a gente falou tanto de ACL, né? Eu esmiucei tanto a CL nas nossas outras aulas. Porque a CL, agora chega um momento onde a gente só vai fazer o link com a CL, né? Eu não preciso dizer para vocês o que é uma CL, porque vocês já viram lá nas aulas anteriores. Então aqui a gente só está se fazendo usar, né, do conceito de lista de controle de acesso para eu linkar com outras tecnologias. No nosso caso aqui de hoje, linkar com o NAT. E aí, né, o exemplo na prática. Olha como ficou bem maior a tela, né? Mas olha só. Eu tenho lá meus dois dispositivos, né? E notem que agora eu estou fazendo um NAT dinâmico, né? Nesse caso aqui, eu estou fazendo um N para N, tá? Por quê? Eu tenho N dispositivos, ó, inválidos. Vendo que ele está usando aqui, ó, uma máscara barra 16, então ele está dizendo que todos os dispositivos que estão dentro desse barra 16 aqui vão poder navegar. Vão poder navegar. E aí, qual é o meu pool de endereços válidos? Eu tenho um barra 27 aqui, né? Um 224. Então eu tenho uma rede 200, 209, né? 209, 165. Hoje tá difícil. 209.165.200.226 barra 27. Então eu estou dizendo que toda essa faixa de endereços válidos vai poder ser acessada, né, de forma dinâmica, ou seja, o primeiro dispositivo que chegar vai receber o primeiro endereço de IP livre, tá? E vai fazer a tradução de endereço. Vai fazer aqui o NAT, né? Então vamos olhar ali o comando, né? O que ele está fazendo? Então, eu dei IP NAT, pool, porque eu estou usando dinâmico, né? Dei o meu pool name, né? Lembrando aqui é o name do pool. Name é vocês que definem. Lá no exemplo anterior eu usei como name, por exemplo, Senac. Mas vocês vão definir qual é o name desse pool, ó. Coloco o network ID da minha rede válida, né? Nesse caso aqui, o que ele fez, ó? Estão vendo que ele botou um espaçamento de endereço? Ele diz que foi do 226 até o 240. Nesse caso aqui, ele está usando quantos? Está usando só 14 endereços, né? Não está usando todos os endereços possíveis que ele tem com essa máscara barra 24. Isso é uma coisa que tem que prestar atenção, né? Porque o que acontece? Essa rede aqui barra 27, né? Vocês têm 32 endereços. Só que ele não está usando os 32 endereços. Essa rede aqui, ó, o network ID da rede é 224. Final, né, da rede 209, 165.200.224 barra 27. Mas eu aqui, ó, na hora do
do comando, eu estou dizendo que eu quero usar do IP 224, 226 até o IP 240, ou seja, 14 endereços. Não estou usando todos os 32. Porque eu poderia, tá, gente? Poderia. Por que eu não estou usando todos? Porque eu poderia também ter outro NAT aqui configurado. Ou eu poderia estar usando esses endereços de IP para outras funções dentro lá da minha estrutura de rede. Então eu não preciso usar toda, né, a máscara que me foi disponibilizado, todos os IPs. Eu posso usar uma parte desses IPs, uma quantidade X desses IPs, tá? E aí, claro, né, a máscara, porque essa máscara aqui é a máscara que o router vai usar, né, para fazer a tradução. Então, com o primeiro IP aqui, o final 26, ele vai sair com uma máscara 224. O 227, máscara 224. Então, por isso que eu preciso definir. Depois, ó, eu crio a minha CL. Então, de novo, eu criei uma access list, número 1, para permitir a rede 192.168.0.0 com máscara coringa, né? 00.255.255. Isso é uma barra 16. Então, estou dizendo que todos esses IPs aqui, né? 2 na 16, 65.535 endereços de IP, podem navegar a partir desses 14 IPs válidos. Então, olha que carga que a gente está botando. Estou dizendo que 65 mil endereços inválidos podem sair a partir de 14 IPs válidos. Qual é que é o problema que vocês enxergam aqui, gente? O processamento. Também. Mas o que mais? Esse recurso ele vai ser suficiente? Também, né? Porque só permitiria 14 requisições, né? Exatamente, 14 de cada vez, né? 14 de cada vez. Enquanto eu não liberar um endereço NAT ali, um válido, eu não consigo fazer outra resolução. Então, isso é bastante comum também, né, de acontecer. Eu não ter recursos suficientes, né, para atender a minha demanda. Claro que esse exemplo aqui ele está exagerado, e ele está exagerado justamente para vocês enxergarem isso, né, que não é suficiente. Que eu preciso ter, por exemplo, uma outra técnica, né, uma outra possibilidade de NAT para fazer isso, que é o PAT que a gente falou mais lá atrás, que é o overload. E, bom, para finalizar ali, a mesma coisa, né? Depois de definir a minha CL, eu vou dizer quais interfaces minhas são inside e quais interfaces minhas são outside. Tá? Aí, né, vem o exemplo de PAT, né, que é a nossa sobrecarga. O que vai mudar, tá? O que vai mudar? Eu vou criar uma CL do mesmo jeito, né, dizendo a minha lista de endereços que podem ser traduzidos. E aí, na hora que eu estiver criando a minha configuração de NAT, diferente da anterior, né, onde eu precisava criar um pool de endereços, quando eu for falar de PAT, eu vou estar falando do quê? De um único endereço, né? Estou fazendo a sobrecarga, eu estou fazendo que todos esses endereços aqui, ó, da minha lista saiam somente em um endereço. Então, para isso eu digo o quê? IPNAT inside, né? Source list, e aqui o número da minha CL,
por exemplo, a minha CL número 1, e aí eu digo, ó, qual interface minha está o IP válido que vai atender o NAT. Então eu não preciso dizer qual é o IP, eu posso dizer qual é a interface. E eu vou usar no final, ó, a palavra-chave ali, overload. É fazendo esse overload aqui que eu estou configurando lá o meu PAT. Aqui, né, Charles, é o que a gente falou ali, ó, do N para 1, né? N endereços válidos para um endereço, N endereços inválidos, né? Endereços locais, para um endereço válido, fazendo a sobrecarga. E essa sobrecarga é feita utilizando o socket que a gente falou. IP, dois pontos, uma porta. Vamos olhar também ali na topologia como é que isso ficou. Olha só, aqui já ficou mais claro. Vejam que cada contexto de NAT, né, o estático, o dinâmico e o overload, as configurações aqui elas são diferentes. Né? O dinâmico, por sinal, ele tem mais informações, né, de configuração do que o overload. Então, o que eu tenho, né? Uma quantidade X, ou seja, N endereços inválidos. E aí eu vou criar minha CL para dizer quais são esses N endereços inválidos. Vou criar o meu NAT, fazendo, né, o link com a minha lista de acesso e vou dizer, ó, que o IP que vai atender essa requisição, ele está na minha interface serial 010. E eu também vou dizer que isso vai ser sobrecarga, vai ser overload. Então, todos esses N endereços inválidos, eles vão sair a partir de um endereço válido que está configurado aqui na minha interface serial 0/1/0. E depois, né, como de costume, aplico nas minhas interfaces para dizer quem é a minha interface inside e quem é a minha interface outside. Tranquilo, gente? Tá claro esse conceito aqui? Tá dando para entender legal aí a questão do NAT? Entendido, professor. Tem que. Claro que esse exemplo aqui, né, que eu estou usando é o N para 1, né, Charles, que nós falamos. Depois na sequência ali, ó, vem o quê? N para N, né? Então eu tenho esse overload, essa sobrecarga N para 1, que é um ambiente comum demais, né? Porque por causa do custo, eu tenho um só endereço válido, e esse endereço válido ele tem que atender toda a minha rede. Mas eu também tenho a possibilidade de ter um pool de endereços válidos para um pool de endereços inválidos, né? E aí eu vou fazer o meu overload de N para N. Não vai mudar muito, tá? A configuração, na verdade, ela é muito parecida. Claro que volta aquele passo aonde eu faço aquele link, né? Se vocês estão lembrados que eu falei lá atrás, a gente tinha isso, né? No passo 1 aqui, eu criei a minha CL, então eu disse que a minha CL número 1 vai atender o meu NAT, né? E aí eu estou definindo o bloco de endereços, né? A rede dos endereços e a máscara desses endereços de origem. No passo 2 aqui, eu criei o meu pool, né? Dei um pool name, sei lá, pool name, vou botar Senac de novo. E aí eu digo, né, o endereço IP inicial,
porque é um conjunto de endereços, o endereço IP final e a máscara desses endereços. Tá? Aqui ele tá botando, né? NetMask e prefix length. Aqui poderia ser a máscara em formato decimal pontuado ou um barra alguma coisa, barra 27. Tá? Bom, definindo isso, no passo 3 eu preciso linkar essas duas informações. Então, de novo, IP, NAT, inside, source list, que é a minha CL, né? Então, CL número 1, pool name. No name eu vou botar o Senac. E aí a diferença, né? Notem que a diferença do dinâmico pro patch é o parâmetro overload no final. Porque o resto é igual. O resto é igual. Então eu digo overload. E lá no final, de novo, faço a definição de quem é inside, quem é outside nas interfaces. E aqui, como de praxe, né, o nosso exemplo. Tá? Então eu tenho alguns endereços inválidos, N, para alguns endereços válidos. Né? E é isso que eu estou fazendo aqui. Criei MSL número 1 para permitir que a rede 192.168.0/16, né? E aí a máscara coringa do /16. Criei aqui, né? Dei um nome para esse pool, que eu chamei de NAT Pool 2. Disse qual é a faixa de endereços, ó, que vai ser utilizado. 209.165.202.26 até o 240. O exemplo é o mesmo, né? Se usou os mesmos valores do exemplo do NAT dinâmico. E aí aqui eu faço o link. Então vou usar a mesma analogia que eu usei lá, né? Passo 1, passo 2, passo 3, ó. Faço o link do número da minha CL com o nome do meu pool. Então, IP NAT inside source. Qual é a origem? Notem que essa sintaxe aqui é justamente isso, né? IP NAT inside. Source, quem é source? Qual é a origem? A origem da minha tradução. A origem é a lista de controle de acesso número 1. E agora é o espaçamento, né, o pool de endereços válidos. Que aí eu uso um nome do pool que eu fiz aqui e digo que vai ser overload, ou seja, sobrecarga. E aí, nos passos seguintes aqui, mesma história, defino lá na interface quem é quem. Gente, alguma dúvida até agora? Estou falando bastante aí, né? Me digam qual é a dúvida, se vocês têm alguma dúvida ou não, né? Tudo pelo roteador, não precisa do squid propriamente, né? Nada. Tudo é o router que faz, né? Claro que a gente poderia ter um firewall aqui, né, no lugar desse router. Que também é um ambiente comum, né? Claro, na verdade a gente pode ter os dois, a gente vai ter os dois, na verdade, né? Preciso ter um roteador recebendo essa requisição. Mas eu também poderia ter uma máquina ali, um servidor, né? Com interface WAN e LAN. E esse servidor ali tem um Linux e esse Linux está fazendo o papel de firewall barra NAT, né? Para mim. No caso aqui a gente está usando exemplo de aplicabilidade lá no router, né? Beleza, gente? Vamos lá então. A gente tem ainda a parte de verificação, né? Porque uma coisa é eu configurar e outra coisa é eu verificar, tá? Então notem como é que isso fica lá no router, ó. Eu posso usar esse comando aqui, ó, o show IP NAT translations. O que ele vai me mostrar? Ele vai me mostrar, ó, que eu estou usando o protocolo TCP, tá? Para fazer justamente o processo do socket, né? Notem que
essas informações aqui, isso aqui é o socket que a gente falou, né? O IP, dois pontos, a porta. Favoreceu esse meu azul aqui. IP, dois pontos, uma porta. Então ele está me mostrando justamente isso, né? O endereço de IP local. Aqui no caso o global, tá? Primeiro parâmetro aqui. Quem é o endereço global, ou seja, inside porque é dele, do router. O inside local é o endereço da máquina que fez a requisição. Depois eu tenho o outside local e o outside global. Nesse caso, ó, eles são idênticos, né? Porque a gente está falando de porta 80, esse endereço ele não mudaria, a não ser que tivesse alguém no meio do caminho fazendo essa modificação aqui, mas daí na ponta da operadora. E aí, claro, né, se eu quiser ver mais informações, eu boto aqui um parâmetro de verbose, aí ele vai abrir diversas outras informações, né, como quanto tempo está durando esse socket, né, essa conexão, porque é uma conexão TCP. Notem que isso é uma conexão TCP, né, do host com o router. No caso aqui, do router com o host, mas essa conexão, ó, que está sendo feita aqui, do PC com o router, é uma conexão TCP, por causa da porta, né? Então ele está mostrando, ó, protocolo TCP, porque ele precisa ter a conexão via protocolo TCP para poder entregar depois para a aplicação, né, na porta. Então sempre que a gente estiver usando porta, seja TCP ou UDP, eu vou estar estabelecendo uma sessão, né? Uma sessão do meu PC com o router nesse caso. Por isso que eu falei que o processamento acaba sendo bem maior, né? Não vai só até a camada 3, esse processamento. Esse processamento ele sobe até a camada 4, até a camada de transporte. E aí, outros exemplos, né? Tem aqui o comando de estatísticas, ó. Estão vendo ali, ó, que aqui, como eu dou um ping, ele está mostrando qual é o protocolo que está usando a tradução. Está mostrando ali, ó, o protocolo é ICMP. Ó, aqui TCP, por quê? Porque eu estou usando porta 80. A gente também tem estatísticas, né? O que é as estatísticas? Quantas aquisições, ó, foram feitas, quantas aquisições foram perdidas, por exemplo. Qual é a CL, ó. A parte de CEF aqui, que é a parte de encaminhamento, né? Dos equipamentos Cisco, que é lá aquele conceito que a gente não sei se nós falamos, mas vocês já devem ter visto em outras disciplinas, né? De RIB e FIB, né? A RIB aqui é minha tabela de roteamento, minha routing table. E a FIB é onde eu tenho o encaminhamento, né? Que eu faço o forward, né? Então esse meu Fzinho aqui é de forward, tá? É a tabela onde tem os mapeamentos de por onde eu tenho que mandar, qual interface eu tenho que mandar para qual interface eu preciso mandar no meu router. Então aqui fica, né, uma tabelinha aí para vocês terem as informações do que eu posso usar. Né, se eu quiser limpar os contadores, eu posso dar um clear lá na minha tabela. E aqui fica um processo de troubleshoot, né, gente? O que dá para fazer, né, se eu estiver tendo algum problema. Então eu preciso me utilizar dos comandos show para poder verificar. Posso usar um debug, né? Também, ó. Olha só o que está acontecendo. Aqui no exemplo eu liguei um debug e esse debug está me mostrando, ó, origem, destino de requisições, ó, source, destination, né? Qual é o IP de origem, qual é o IP de destino, qual é o processo, tá? Então tem algumas informações que os modos de debug sempre nos ajudam, né? Claro que imagine uma caixa em produção aí com N máquinas saindo para a rua, esse debug de vocês aqui vai ficar monstruoso. Mas é uma possibilidade também. E aí, gente, né?
eu deixei lá para vocês laboratórios lá no Blackboard para a gente poder fazer. Só que aí nós não vamos fazer esses laboratórios no, no IVE, tá? Nós vamos fazer esse laboratório no Package Tracer. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso está lá na aula de hoje, ó. Então tá a nossa apresentação lá, né? E também estão os laboratórios. Ali tem um laboratório, ó, para cada tipo de cenário. Um NAT estático, um NAT dinâmico, um overload com um único IP e um overload com um pool de endereços, tá? Eu vou abrir um aqui só para mostrar para vocês. Vou pegar um com overload. Ele está bem no formato receita de bolo, sim, tá? Estou dizendo ali quais são os comandos que você tem que usar. Eu queria que vocês usassem, fizessem esses laboratórios, ó. Então são exemplos bem simples aqui, mas que podem mostrar para vocês funcionando, né? Então, por exemplo, ó, esse cenário aqui de NAT com overload, com sobrecarga, vocês têm lá, né? Dois IPzinhos, dois IPs aqui privados, né? Então eu tenho uma rede aqui privada e eu preciso acessar o quê? Um recurso que está nesse servidor aqui, público, está na internet. Então aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão configurar o NAT aqui nesse cara. Aqui está o pool de endereços que vocês têm, né? 2 endereços. E aqui embaixo, ó, tem bem um passo a passo, ó, daquilo que vocês têm que fazer. Notem que aqui eu inverti, né? Primeiro a gente está aplicando o inside e outside, ó, as interfaces. E aí depois a gente está fazendo o quê? Criando as nossas OCLs. Então aqui notem que nós não colocamos toda a rede, né? Coloquei apenas os IPs que eu preciso. Depois nós vamos fazer o pool, ó, IP NAT pool Senac e dizer quais são nossos endereços válidos, né? São 2 apenas, ó. Então eu disse o IP final 1 e o IP final 2. E aí lá embaixo a gente faz o link, né? Desses 2 passos aqui, conforme a gente viu. IP NAT inside, source. Quem é a minha lista? Lista 1. Quem é o meu pool? Meu pool se chama Senac. E eu estou usando o recurso de overload. Tá, gente? Então, esse restante aí, das 11 até o meio-dia, vamos fazer esses laboratórios aí, tá? Então, tem 3 laboratórios que eu deixei ali para vocês, são 4 laboratórios, né? Que eu deixei ali para vocês.